Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Começando aqui essa nossa live. Dando uns minutinhos para vocês irem entrando. Estamos de volta, Laurinha. Quanto tempo, né? Vamos começar 2025, gente? No mês 4. Deixa eu abrir aqui para mandar também a live. Igual eu, quem tá fazendo já... Quem tá aqui, né? Aproveita para mandar também. Já compartilha essa live com mais alguém que, com esse tema, já começou e parou. Vamos entender por que você começa e para, principalmente quando a gente fala de alimentação saudável. E qual que é a dificuldade de estabelecer metas e compromissos. Para quem ainda não nos conhece, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou nutricionista Michele Barbosa. Minha especialidade é nutrição esportiva e emagrecimento. E te apresento a Nutrilaura. Então, como a me falou, eu sou a Laura Cogini, tenho especialização também na parte de nutrição esportiva e também na saúde da mulher. E hoje a gente veio trazer para vocês, então, esse tema de por que eu começo e paro, de por que as coisas não vão para frente, trazendo já essa abordagem, pensando que a gente vai entrar no mês 4 já desse ano. E normalmente nessa virada de ciclo a gente faz muitas metas, muitos compromissos, coloca ali, porque no ano que vem você é diferente, uma outra pessoa. E ao decorrer do ano parece que passa mais devagar, mas pelo menos esse tem voado. E a gente tá aqui, finalizando o nosso terceiro mês. E aí? Continuou? Parou? Como é que tá por aí? E a pergunta é, você também começou e não continuou uma dieta? Então a gente vai trazer os motivos pelos quais isso aconteceu ou pode estar acontecendo. E realmente, como a Laurinha falou, na virada de ano a gente faz 1001 promessas. E parece que agora a ficha está caindo realmente de estou progredindo no meu 2025, o que eu fiz para alcançar as minhas metas ou o que eu falei que eu ia cumprir, mas não cumpri. Então vamos falar dos motivos principais relacionados à alimentação, claro, saudável. Uhum. Trazendo aqui, pessoal, quem quiser comentar, quem está passando por isso, quem tem uma dificuldade específica em relação a isso, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai conversando sobre, tá? Mas então, para a gente começar com os motivos relacionados a isso. Normalmente, igual eu falei, como a gente passa a visão de que vai ser um novo ano, uma nova pessoa, uma nova energia, a gente traz isso para as nossas metas de uma forma muito grandiosa. Ou seja, muito, às vezes, fora da realidade que você já vive. Então, vamos supor, você tá vindo de um final do ano, ou às vezes de um ano onde você foi sedentário ou praticou muito pouco uma atividade física e já fala que no outro ano você vai fazer todos os dias da semana. E aí você volta a trabalhar, se você estava de férias, você começa a ter alguns imprevistos na rotina, que é uma coisa extremamente natural, e não consegue agir da forma que você esperava. Isso gera uma frustração. E para nós, seres humanos, normalmente a frustração, ela pode ser uma pedra no caminho e você parar, ou pode te ensinar um aprendizado e você recalcular a rota e continuar. Então a gente tem esse primeiro motivo, colocar metas que não são alcançáveis, porque vem de um motivo muito diferente do que você já estava vivendo. O que a gente percebe muito na prática é um ideal que nós temos numa alimentação saudável. Eu tenho um ideal que cada um tem o seu. Por isso que é muito importante nós conversarmos sobre isso. De manhã eu vou tomar meu suco verde, à tarde meu iogurte com fruta e à noite uma salada com proteína e o almoço relativamente, a gente tem um carboidrato, proteína e salada. Então parece que a gente tem um modelo ideal na cabeça e quando nós estamos falando, como que é o seu dia a dia, vocês contam essa história pra gente. E aí, quando a gente vai investigando, assim, opa, não, mas na verdade eu como pão francês pela manhã, tomo um cafezinho. A gente começa a identificar que esses não são os seus hábitos que você está até aqui em 10 anos. Então, essa meta irreal seja transparente de onde você está para que o próximo passo seja assertivo. Você gosta de um pão francês? Nós podemos manter os carboidratos. Vamos melhorar a qualidade dessa refeição? Vamos acrescentar uma proteína de acordo com aquilo que é possível? E a gente não dá um passo maior que a perna, porque senão dura essa dieta? Não dura nada. E outro ponto que a gente sempre conversa também é trazer essa expectativa, igual a Michelle comentou. Então, não minta para quem está fazendo o seu acompanhamento, seja seu nutricionista, seu personal, seja seu médico.
passe a sua realidade, porque a gente trabalha com o que vocês contam. E se você falar pra mim, igual a me falou, que você acorda, jejum, um shot matinal, faz um almoço quase sem nada no prato, a gente tem essa base e precisa te guiar conforme é isso. Agora, se você coloca as suas expectativas, coloca para nós a transparência, a gente trabalha de uma forma melhor com a sua realidade. Então, talvez tenha esse pensamento mais concretizado de que alimentação saudável, emagrecer é tudo muito restritivo, ou o julgamento que você tem e fica com medo de falar a sua história real. E não é assim que acontece, pelo contrário. Então a gente precisa alinhar suas metas conforme a vida que você vive hoje. Então trazer isso para uma realidade para que tudo seja tangível. Começar aos poucos, um passo de cada vez, metas aí, pelo menos no consultório, eu gosto muito de trabalhar metas mensais, metas semanais e algo diário que seja essencial você cumprir, seja o sono, seja a água, seja a gente dar alguma atenção especial para algo relacionado à sua saúde, nunca só a estética. E trabalhar em cima disso, porque senão você vai chegar, vai virar o ano, né, de novo, quero emagrecer 10 quilos em um mês. E aí já começa toda aquela frustração, aquela coisa que não é palpável e gerando ainda mais frustrações para o outro ano. E algo que eu pergunto é, você já teve experiência com nutricionista antes? Porque nós, como nutricionistas, a gente tem que aproximar o cliente, o paciente, do profissional. Aí eu pergunto, como foi essa experiência? Não deu nada certo. E aí eu sempre pergunto, mas o que mudou? Porque os alimentos eu não gostava. Eu falei, mas você disse isso para o profissional? Mas ficou restritivo demais. Mas você disse isso para o profissional também? Porque eu não consegui isso. Então, o que nós precisamos pensar é, a gente está disponível, esse é o meu dia a dia, vamos planejar as suas refeições dentro do seu dia a dia, com seus objetivos da saúde, objetivo da composição corporal. Porém, essa via é de mão dupla. O recalcular a rota depende muito de você que está aqui na nossa frente. Então, tentei encaixar, mas não deu certo. Vamos recalcular a rota. Mudou o meu horário, minha rotina totalmente. Vamos recalcular a rota. Porque se for algo que não vai funcionar, não se cobre e fala, não tem outra possibilidade. Essa daqui não dá certo para mim. Porque senão isso afasta do profissional e fala, não vou voltar na Nutri. E você às vezes se sente culpado por isso, por achar que é você que não consegue. E na verdade a gente precisa disso, tanto no nosso acompanhamento, nós temos esse diferencial de ter esse acompanhamento pós-consulta, de forma online. Justamente para isso, olha, minha rotina mudou, eu mudei de casa, eu não gostei desse alimento, eu enjoei de comer essa refeição todos os dias. E nós estamos aqui para isso, para mudar, adaptar, encaixar, trocar, sempre que for necessário e de uma forma que favoreça a sua rotina. Nós temos aqui muito fixo, que não é você que se encaixa no nosso plano alimentar. Somos nós que fazemos um plano alimentar que se encaixa na sua rotina. E isso é muito fixo para nós. Então a gente precisa dessa troca para entender aonde você quer chegar e nós te darmos e traçarmos esse caminho juntos. Porque você não vai conseguir sozinho, sem às vezes uma base fundamental, um apoio. E nós também não vamos conseguir sem conhecer você, que está pedindo a nossa ajuda, escolhendo o nosso trabalho. Então não tem esse medo de contar a verdade. Porque todo mundo começa de algum lugar, imprevistos sempre vão acontecer e é onde a gente entra num outro ponto, questão de motivação e disciplina. Então, como que a gente trata dessa questão? Normalmente, vem ali a segunda-feira, é o dia oficial de lotar a academia, domingo foi no mercado, aí você é diferente e começa na segunda. Aí você já acompanha, eu falo isso claramente, acompanha em academias. A segunda e a terça é abarrotado, a quarta depende, a quinta e a sexta já ficou opcional, sábado e domingo só vai quem tá precisando fazer alguma coisa mesmo. E aí a gente entra, por quê? Qual que é esse diferencial da segunda para a sexta? Talvez é ali a forma como você enxergue o dia a dia. Então a gente precisa de se separar, se de fato é algo que você quer por uma disciplina, uma necessidade, um incômodo, um desconforto seu com você mesmo, ou se às vezes é essa onda de
vou porque o outro vai, você não vê sentido no que você tá fazendo. E isso ali acaba, vai na segunda, terça e quarta. Se você não tem um real motivo concreto do que por que você tá fazendo cada coisa, o motivo se esvai, a motivação, final da semana você já tá cansado, trabalhou muito, tem compromisso. Se você nem tem fixo o que você quer, a motivação acabou mesmo. E aí é onde a gente entra literalmente na força da disciplina. Fazer porque precisa, porque não é porque você tá cansado que quinta-feira você não trabalha, não é porque você tá cansado que na sexta-feira você deixa de exercer o seu papel, seja na sua família ou então para você mesmo. Então a gente não pode abrir mão só por conta da motivação, tem que entender esse porquê a mais da disciplina. E uma frase que é muito esclarecedora é... Ixi, agora eu perdi. O marinheiro, ele não vai chegar se ele não souber onde que tem que chegar. Porque navio sem porto basicamente você não vai chegar onde você não sabe o que quer chegar. A motivação é um motivo para a ação. Eu quero ficar mais magra. Eu preciso ficar mais magra por saúde, ou eu desejo chegar nesse percentual de gordura. E todos os dias vai ter muitos outros motivos para que eu não tome essa decisão, esses caminhos. Porque eu preciso saber onde eu quero chegar. Porque essas metas precisam ser reais e calculadas. Esse também é o nosso papel. E você vai se sentir cansada, você vai ficar ansiosa ou ansioso, vão ter inúmeras dificuldades. E diante disso, o que vai fazer com que você simplesmente faça é a disciplina. É mesmo não querendo, você sabe, não, eu sei onde eu quero chegar. Eu preciso fazer, não preciso fazer todos os dias 2 horas de treino. Vamos supor, vamos levar para o treinamento. Eu consigo fazer 40 minutos. Eu não preciso fazer 100% pesado milimetricamente da minha dieta. Eu preciso garantir os 80%. Preciso saber as porções dos alimentos ao longo da minha semana. E eu preciso ter uma direção. E é ali onde entra a questão do nosso plano nutricional, né? Do seu planejamento alimentar, da sua organização para sua semana. Então, se você sabe, por exemplo, que você tem uma meta ou uma prescrição de 3, 4, 5, 6 refeições no dia e porventura acabou não dando para fazer não significa que é porque você não conseguiu fazer essa uma refeição ou bem feita ou simplesmente feita que você precisa acabar com tudo, que tudo foi perdido, que nada faz sentido, porque não é assim que as coisas funcionam. Nunca mais vou fazer dieta. Assim, a rotina perfeita, ela não existe. Não existe. Nem um pouco. E a gente está extremamente suscetível a imprevisto, mudança de horário. Hoje a correria até mesmo vai bagunçar a sua agenda. Às vezes você planejou, nossa, hora por hora do seu dia. Você pegou trânsito, teve algum imprevisto, o elevador parou, a energia caiu. E isso tudo vai bagunçar a sua rotina. Então, é por isso que a gente sempre coloca que você precisa cumprir pequenas ações. Não deu para pesar minha refeição. Tudo bem, você tem uma orientação para você comer num PF ou então num por quilo, como montar seu prato, como melhor escolher uma opção de prato feito. E tá tudo bem, foi só aquela refeição. Na próxima você retoma ali para sua rotina ou então volta a fazer ela com maior atenção. E assim a gente vai seguindo os dias. Então, colocar essa prática da disciplina ao longo da sua semana. Então, a gente tem, às vezes, o conceito de que o final de semana é um portal. Chegou na quinta-feira, sexta-feira, chuta tudo como se não acontecesse nada. E não é assim. Não contar as calorias. Exato. E você precisa, ou deveria, entrar num conceito de que algumas ações, elas são para o seu bem e elas devem ser hábitos diários. Então, por exemplo, não é porque é sexta e sábado que você não escova o dente, que você não faz xixi. Então, são ações já constantes, automáticas do seu dia a dia. E dentro do consultório, a gente trabalha para que se alimentar de forma saudável, e eu estou dizendo saudável, deva ser um hábito automático. Você não precisa estar em dieta sempre, mas saber e ter esse cuidado de se alimentar bem sempre. Tendo ali opções de saladas, se preocupando com frutas, tendo ali uma proteína dentro da sua refeição. E para que isso você consiga manter de uma forma flexível e conseguir aproveitar os outros momentos onde não vão depender tanto assim de você. E é possível, gente, ter uma vida corrida, super agitada, digo por nós. E mesmo assim ter hábitos
saudáveis. E quando a gente fala de hábito, no começo é custoso para o cérebro mesmo. Ele vai entender como um novo hábito ele demanda muita energia, por isso que a gente sente uma preguiça, mas nossa, vou ter que fazer tal. Mas depois isso vira automático. O cérebro realmente entende que isso já se incorporou como um hábito. E aí você sente falta. Seja, nossa, eu sinto falta de. Claro que o corpo ele sente nutricionalmente os nutrientes, mas a respeito do seu planejamento, o hábito ele também é muito importante. E é só construindo esse hábito, repetindo. Então, vou no mercado, preparo as minhas refeições, sempre tenho conhecimento da nutrição a respeito de grupo dos carboidratos, grupo das proteínas, de gorduras boas, de fibras, qual que eu posso flexibilizar e encaixar, quais são as opções de frutas que tem X, Y, Z de nutrientes. Então, você vai tendo essa bagagem nutricional e aplicando isso de forma muito, além de prática, acessível. Estou no trabalho, estou em home office, estou viajando, estou na escola. Então a gente consegue, no caso de crianças, a gente consegue criar isso dentro de lares, de famílias, de uma forma muito leve, inclusive, e fluida. E sem aquela frustração de não cumprir. Na verdade, a educação nutricional, a base sobre te ensinar sobre os alimentos e ter um plano adequado para você, é aí que está. Você precisa, e não só uma vez. Ninguém consegue algo só com 1 hora de consulta. Nós precisamos ter encontros frequentes, e aí tá a questão de investimento. Mas eu preciso investir tanto. A gente investe em tanta coisa. A gente sai no final de semana, a gente investe em tantos outros prazeres. Por que não investir em conhecimento? Conhecimento a respeito da alimentação, planejamento individualizado para mim, para minha família. Exatamente, e trazendo mesmo essa questão de saúde, né? Então a gente precisa focar e colocar essa questão diária, até porque se você está fazendo essa meta ou colocando esse compromisso com você, com certeza o que te desagradou não foi da noite para o dia. E também não vai ser da noite para o dia que você vai se transformar, mas a cada dia, se você fizer um pouquinho do que vai te aproximar do que você deseja, você vai conseguir estipular isso mais frequentemente. A gente vai sempre prezar que a constância supera a perfeição, porque a perfeição ela está muito longe de ser atingida. Mas se todo dia você faz um pouquinho, e aí você vai lá no outro dia e repete, no outro dia já está mais fácil, no outro dia você sente falta se você não fizer, isso sim é a constância, e você começa a ter prazer no que você está seguindo. Porque além dessa autonomia de conhecer o porquê, você precisa saber para quê. Para que eu vou beber água? Para que eu preciso dormir mais? Para que eu preciso comer melhor? Porque quando você entende a razão do que você está fazendo, você vê propósito e isso te estimula a seguir o que você precisa seguir. Porque é muito fácil eu falar para você, coma frutas. Mas por quê? Qual que é a importância de comer? Você vai comer porque faz bem, porque você precisa ir no banheiro, porque você está beliscando demais? Então essa trend, né, que tem sido feita. Primeiro você começa e depois você melhora. Primeiro a gente troca o seu biscoito, sua bolacha por uma fruta, depois a gente complementa essa refeição. Aí você começou a ter fome de manhã, que é uma coisa que a gente escuta, que às vezes a pessoa já não tem mais. E aí assim a gente vai progredindo e aperfeiçoando a sua rotina. Mas é claro que na primeira consulta, para um intervalo de 1 mês, 40 dias, é um tempo muito pequeno para a gente esperar algo muito grande. Mas a gente precisa ir valorizando esse passo a passo, sempre um pouquinho por dia. E algo sobre metas que nós pensamos enfatizar é que por trás do cardápio nutricional existe um cálculo. É claro que nós não vamos ficar nos prendendo a números, até porque essa contagem calórica ela acontece semanal e mensalmente. Então, por mais que existe uma diferença calórica de consumo e gasto entre um dia e o outro, nós temos um cálculo semanal e mensal. E é errado nós ficarmos contando caloria por caloria, porque a gente vê o alimento como apenas carboidrato, proteína e gordura, e não como alimento. A gente precisa conhecer sobre os alimentos, mas não ver apenas números. Porém, os cálculos são muito importantes. Como a gente falou, não é que no final de semana as calorias não contam. A gente precisa entender que a meta é, vou perder 2 quilos em 1 mês. Vou perder, neste ano, 10 quilos. Então, precisamos ter metas palpáveis e contabilizadas. Porque se eu não sei onde eu estou e onde eu quero chegar, eu nunca vou chegar.
fica muito mais fácil se perder nesse caminho ou até mesmo deixar que um eventual deslize faça você querer abandonar esse processo. Então, assim, tudo que for muito rápido, muito fácil, muito provavelmente ele custa muito caro, no sentido de que é uma coisa ruim. Então, às vezes você vai ver estratégias mirabolantes, coisas extremamente fora da sua realidade, que não é saudável, você não vai se adaptar e pode ser que você chegue em algum lugar, mas você vai conseguir ficar lá? Você vai estar feliz ali? Porque o nosso dia a dia, nosso tipo de alimentação brasileira, ela tem alguns alimentos muito fortes no dia a dia. E é difícil a gente entrar e falar assim, não coma isso, coma só aquilo. Então a gente fica nessa questão do 8 a 80. Só que tem diversas oportunidades dentro desse 8 a 80. Então a gente precisa estipular essas questões, trazer esse embasamento para você conseguir lidar. Então, por exemplo, um exemplo tradicional. Se você está numa empresa, no final do mês faz a comemoração dos aniversariantes do mês. Naquele mês é seu aniversário ou de um colega que você goste. Você não vai ver aquele bolo ou aquela coisa que tá ali como, meu Deus, um vilão, açúcar, vou comer, vai dar ruim. Não, você vê como um momento afetivo. Você não precisa, talvez, aceitar a fatia do tamanho que estão servindo, tão grande. Mas você fala, não, a minha, por favor, mais fina. E você consome aquele alimento com sabor de comemoração de vida e no seu jantar você volta para sua rotina e tudo bem, faz o seu jantar normal, sem fazer compensação, sem querer trocar os alimentos ali por conta de um deslize ou de uma escolha e volta para sua rotina normal. Eu já recebi até comentários no tipo, essa semana é aniversário do meu namorado e ele quer sair para comemorar, mas eu não quero comer porque eu não quero sair da dieta. E se você tá com esse pensamento assim, é onde a gente precisa trabalhar. Que Deixa aí, que a gente vai. mas você não quer comer, deixa que a gente vai e come. E não é assim. Então a comida ela tem que ser sua amiga e não a sua inimiga. A partir do momento que você sabe, tem esse conhecimento, essa autonomia, você mesmo consegue se ajustar nas refeições, fazer trocas inteligentes, segurar o seu balanço energético daquele dia para você consumir mais calorias ali à noite. E tá tudo bem, o importante é sempre você voltar para a rotina depois de um momento assim. E não achar que porque você fez uma refeição diferente, tudo foi perdido. Vamos supor que a gente tem uma média de 5 refeições no dia, 7 dias na semana. O que é uma refeição que você fez fora do seu planejamento? A não ser que dessa uma, você vá para o outro dia e já faça tudo jogado, no outro dia já não se preocupou, aí é sexta-feira, chuta o balde. Isso se impacta. Agora, a rotina, esse poder de rotina e organização, tendo isso, você tem tudo praticamente. E aproveitar esse momento, né, também. Momentos com as pessoas que nós amamos. E sentar à mesa vai muito além do que apenas dieta, né? Então é muito amplo. Boa tarde, Célia. Seja bem-vinda. Fica à vontade. E agora, para a gente trazer o contraponto, né, da razão dessa live. A gente falou muito sobre como estruturar essa razão de ter as suas metas, ter sua disciplina, entender o caminho, né, até como chegar, ter paciência, persistência. E em contrapartida, vamos conversar então sobre o que faz você desistir. Então, não só a frustração, mas você tem o conhecimento do que está fazendo você desistir ou te trazendo aquele sentimento de não deu certo de novo. Essa frustração, você sabe reconhecer? É um ponto importante para a gente conversar. Sim, eu percebo muito que períodos de trabalhos intensos aumentam demasiadamente a ansiedade. E às vezes a logística da empresa é tão difícil que a pessoa não consegue lidar com isso. Sim. E aí eu percebo que mudo de emprego, não, então fica realmente o comer emoções. Então vem a fome emocional, a ansiedade, e parece que isso não é resolvido até que essa fase muda. Sim. Então a gente vê o tamanho do impacto. Como nutricionista, nós vamos te dar estratégias. Então vamos te dar refeições para que você fique saciado, tenha uma satisfação na refeição. O paladar doce a gente pode estimular através de frutas, de sucos, de mel, tudo quantificado para você no seu dia a dia. Desapegar você dos industrializados, isso progressivamente em relação
como você está, tem sim a porção de sobremesa, a gente pode calcular isso. Então, o plano é individualizado. Só que isso é um tamanho tão impactante que pode fazer você desistir. E é possível a gente recalcular essa rota. Outro ponto sempre para reforçar é que todo mundo tem problema. Todo mundo tem. E não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. E a gente tem essa noção de que, às vezes, um dia ruim começou por um detalhe muito pequeno. Uma palavra que você entendeu errado, uma frase dita errada, uma porta que bateu, uma buzinada que você tomou ou que você precisou dar. E isso, assim, às vezes já vira chave se você não tá com um emocional bem estruturado, um planejamento bem adequado, para que você já vire aquele dia seja o pior dia da sua vida. E diante disso, muitas vezes você acaba querendo se descuidar por, às vezes, um cansaço mental. Ou, às vezes, muito estresse, muita ansiedade, muito desgaste. E, às vezes, o problema não está na sua alimentação. Está em alguma coisa ao redor, ou só alguma coisa que não aconteceu como precisava. E a gente entra em dois pontos, né? Ou às vezes o comer emoção, que a gente vai comer demais, ou às vezes vai comer coisas sem perceber. E tem o outro lado de que perde a fome, aí não quer comer. E entra nesse ciclo também. Então são ações que a gente precisa trazer para o pensamento. O que deu errado? Depende de mim? Depende do outro? Vai me afetar de que forma? E conseguir trabalhar isso, claro que falando assim parece um pouco mais fácil, mas é um trabalho também para você ter com você mesmo. Porque muitas vezes você vai querer fazer coisas que não estão ao seu alcance, não dependem de você, mas o único prejudicado vai ser você. Então, não deixa de treinar em momentos assim. Pelo contrário, a atividade física ajuda ainda mais para momentos de ansiedade, de estresse. Não deixa de se alimentar, principalmente quando isso acontecer no seu final do dia. Então, faltar energia ali vai aumentar o seu cortisol, que é justamente um hormônio que, quando alto, você não vai descansar direito, seu sono sem qualidade, o seu outro dia começa sem qualidade. Então, a gente precisa trazer esses detalhes do dia a dia, que são coisas que vão acontecer e tá tudo bem. Às vezes um dia você não conseguiu ser o seu melhor, mas você vai lá e começa a se dar a oportunidade de outro dia começar bem também. E não deixar que isso seja a sua primeira frustração e que faça você jogar tudo fora, ou então se desleixar. E isso não precisa acontecer. Então a gente vai fazendo esse trabalho para que você saiba lidar melhor com as situações, para que você se conheça melhor. Então você já sabe que se alguma coisa der errado no trabalho, impacta para você no seu jantar. Então a gente vai ter estratégias para isso, seja uma refeição mais prática, seja uma refeição com uma memória afetiva, seja uma refeição de um paladar específico que te remeta a uma tranquilidade, mas tudo de forma ajustada e calculada para você, para que você não peque por exageros ou até mesmo pela falta, que também é muito ruim. E depois impacta em exagero. Uhum. Então, todo o ciclo vicioso de restrição pode ser seguido de compulsão e culpa e não sair disso ao longo de anos. E a gente precisa entender que o planejamento, garante grande parte dos seus resultados. Porque se eu deixo a vida me levar no meu dia, a vida leva eu não vou fazer o meu planejamento alimentar. Não vai acontecer. Agora, se você se antecipa, se você se planeja, ou conta com lugares, vou almoçar naqueles lugares que eu sei que tem uma comida saudável, eu consigo porcionar melhor, garanto de forma prática opções que eu consiga transportar, frutas, o horário, suplementação ou não. Então isso você antecipa, porque se nós demandarmos das dificuldades da vida, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Na alimentação também é assim. Se eu esperar as condições ideais, eu nunca vou iniciar, ou recomeçar, ou recalcular a rota. Você assistindo essa live, se você também no meio do caminho, você perdeu aonde começou e como deve prosseguir, aqui está o nosso convite, estamos à disposição para recalcular a sua rota, para refazer o seu plano alimentar. Sempre estamos com conteúdos gratuitos para que você possa ter acesso a esse conteúdo na nutrição e aplicar de forma prática no seu dia a dia. E se você quer algo mais individualizado, personalizado e entender que essa bagagem, esse ensinamento sobre os alimentos, é necessário ter alguém que te acompanhe para que você chegue de forma mais segura e mais assertiva, nós estamos aqui para te ajudar. Pessoal, essa foi a primeira
live do ano. A primeira, a gente demorou, mas agora vamos colocar mais fé. Tudo se encaixando. Isso. E deixe sugestões para nós a respeito dos próximos assuntos. Tem Páscoa chegando, tem muita coisa bacana pra gente trazer aqui de conteúdo. Eu agradeço a Nutri Laura por se disponibilizar, parceira do dia a dia. E eu aproveito também para deixar aqui que vocês tragam essas sugestões e principalmente conta para nós, se você não quer colocar aqui nos comentários, talvez no nosso direct, né, no particular, se você já passou por uma situação parecida, o que fez você sair dessa maré às vezes de frustração, se você tem um grupo de apoio, se você precisa e quer um auxílio profissional, nós estamos aqui sempre para conseguir ajudar. Como a me falou, dessa forma ainda gratuita pelas redes sociais, mas também de uma forma individualizada para você com o nosso acompanhamento. Só chamar no direct, a gente conversa melhor e a gente consegue te auxiliar nessa forma, tá? Sempre vejam esse cuidado com a saúde como um tipo de investimento. Se você não investe agora que você sabe que precisa, a doença cobra caro. E a gente precisa depois correr atrás, então sempre colocar em pauta o que você precisa, o que vale mais para você agora. Cuidar de você, cuidar dos outros ao seu redor, tá bom? Agradeço também para quem ficou aqui até o final, a live vai ficar salva e fica aqui o nosso contato também, para quem tem dúvida ou queira abrir, né, fazer esse compartilhamento com a gente. Grande abraço, pessoal. Boa semana. Deixamos aqui. Beijo das Nutris. Um beijo, até mais.